momento, aquela cruz, aquele outro senhor, aquele outro cidadão que estava naquela cruz, ele representa a outra face da humanidade. A humanidade que ouve a palavra e se arrepende. Aqueles que ouvem a palavra e se quebrantam. Aqueles que ouvem a palavra e entendem que somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Ninguém pode perdoar os pecados. Então, se de um lado está um homem representando uma face da humanidade, da incredulidade, do outro lado está o outro homem representando naquela cruz a outra face da humanidade, a face do perdão, a face do arrependimento, digo. Ali ele estava olhando para o seu companheiro, ele disse: mas você não temes a Deus, estando na mesma condição. Esse homem que está na cruz, nenhum mal ele fez. Esse homem que está aqui, nenhum mal ele fez. Estamos nós aqui nesta cruz, porque os nossos atos, as nossas atitudes, o que nós fizemos é merecido de estarmos aqui. Mas ele se arrepende. E a Bíblia diz que ele, com muita dificuldade, ele tenta olhar para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A primeira cruz é a cruz da incredulidade. A segunda cruz, a cruz do arrependimento. Mas eu quero chamar a sua atenção para a cruz do meio. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado no meio. A cruz do meio é a cruz do perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Esqueça a cruz da incredulidade, esqueça a cruz do arrependimento por um momento e foque na cruz do meio, a cruz do perdão. Jesus Cristo, ele veio para perdoar os pecados. Uma certa feita, Jesus curando uma pessoa, e alguém disse: quem é ele para fazer tal coisa? Jesus não apenas curou, mas perdoou os pecados. Muitas das vezes, quando Jesus encontrava com alguém, ele dizia: perdoados são os teus pecados, porque a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10 e versículo 11, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na cruz do perdão está Jesus. Ele está pronto para perdoar os pecados. Diz a palavra de Deus que se confessarmos os nossos pecados, se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Todos pecaram, mas se confessarmos os nossos pecados, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar. É o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Esta é a mensagem das três cruzes. Aleluia. A mensagem da cruz no meio, a mensagem do perdão, a mensagem do amor. A Bíblia diz que Jesus amou o mundo de tal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero lhe dizer nesta manhã, início de tarde, que o meu Jesus, ele pode perdoar pecados. Que o meu Jesus, ele pode amar o homem independente da condição. Ele ama quando ninguém pode mais amar. Ele ama quando não tem mais jeito. Ele sempre amou e ele sempre vai amar. A cruz do meio é a cruz do perdão e a cruz do amor. Ele te ama e ele te perdoa. Se você nesta manhã reconhecer que é um pecador e é uma pecadora, reconheça que o único que pode perdoar pecado é Jesus. As obras não podem perdoar. Os líderes religiosos não podem perdoar pecado. Nem mesmo os juízes das mais altas cortes das nações poderão perdoar pecado. Pode até absolver o homem pela sua criminalidade, mas jamais perdoar o pecado. Muitos podem até doar alguma coisa, mas não significa demonstração de amor. Apenas Jesus, ele perdoa e ama incondicionalmente. Louvado seja o nome de Jesus. Ele levou aquela cruz que não era dele, ele foi em nosso lugar. Ele levou uma cruz que, segundo alguns historiadores, pesava cerca de 80 quilos a parte ereta da cruz, mas o patíbulo da cruz cerca de 40 quilos, aproximadamente 120 quilos era o peso da cruz que Jesus carregou em meu lugar para poder nos perdoar. Louvado seja o nome de Jesus.
A Bíblia diz que ele apanhou com uma cana, e uma cana tinha aproximadamente 60 centímetros de comprimento, e ela apanhou sobre a sua cabeça e sobre o seu rosto. Na sua cabeça foi colocado uma coroa que tinha 72 espinhos, e cada espinho tinha aproximadamente 3 centímetros de comprimento. Aquela coroa entrava e os homens batiam no seu rosto, batiam sobre a coroa e rachava sobre o corpo de Jesus, sobre o seu rosto, o seu sangue descia. Mas tudo isso ele sofreu por amor a mim e a você, para nos perdoar dos nossos pecados. Por isso que aquele ladrão, aquele homem malfeitor que estava na cruz, ele reconhece. Ele não fez como o outro que zombava. Você tem todo o direito de não acreditar, mas não zombe da palavra, porque toda palavra ociosa, diz a Bíblia, o homem haverá de prestar conta. E aquele homem, ele reconhecia que ele era pecador, ele reconhecia que ele não era merecedor do perdão, mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ainda hoje eu estou te perdoando, ainda hoje eu estou te mostrando meu amor. Ninguém ama como Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu encerro minhas palavras nesta manhã dizendo a você: o mesmo Jesus que perdoou aquele homem que estava ali na cruz condenado, prestes a morrer, o mesmo Jesus que perdoou e amou aquele homem é o mesmo Jesus que está aqui para te perdoar, para